De regresso então à nossa conversa na sala privada de hoje. Antes de mais lembrar que existe um e-mail para o qual pode enviar alguma questão ou até sugestão de temas que possamos trazer aqui à sala privada, que é o salaprivada@clinicamarcadamente.pt, estou a dizer bem? Exatamente. Pode enviar esse e-mail e colocar as suas questões ou dar as suas sugestões, que nós teremos todo o prazer em trazer aqui algum tema que seja do seu interesse. Hoje falamos da importância da mulher na sociedade. Estávamos a falar de há uns anos atrás o que nós, mulheres, passávamos. Sim, mas graças a Deus as coisas estão bastante diferentes. Estavas a concluir aí algum... Sim, estávamos realmente Sim. aqui a falar do que era esperado de uma boa dona de casa e boa esposa em meados do século XX. E estávamos a falar da questão de que as mulheres deveriam ser cegas, surdas e mudas em relação aos deslizes dos seus maridos. Elas deveriam realmente permitir que eles saíssem com os amigos, deveriam relevar, ou seja, tornar completamente relevantes as conquistas amorosas ou as aventuras e deviam ainda assim atraí-los com o afeto. Isto era o que era aconselhado para manter uma boa vida conjugal, mesmo sabendo das traições. Elas teriam que os tratar com todo o carinho e com todo o afeto para não os perderem, não é? Porque isto iria ameaçar a segurança e a estabilidade do casal e da família. Uma boa esposa também faria todos os possíveis por não incomodar o marido com questões banais do dia-a-dia e questões até dos filhos e da casa, ou seja, ela deveria tentar assegurar tudo isto, não deveria queixar-se ou reclamar a sua atenção, muito menos falar de insatisfações, porque caso fizesse alguma destas queixas, poderia estar a estimular no marido a procura desta tranquilidade ou da felicidade fora de casa, não é? Portanto, ela teria que ser ali um espaço todo ele muito tranquilo e ela é uma pessoa muito feliz, não é? E para que o marido se sentisse completamente acolhido em casa e então não sentisse necessidade de procurar fora. Ou seja, as mulheres não podiam revelar as suas verdadeiras emoções ou frustrações, não é? Tinham que ocultar tudo isto, tinham que guardar para elas, para proteger os maridos e a família. Isto eu acho que é de um grau de exigência e de crueldade ao mesmo tempo tão Sem grande, dúvida. não é? Elas tinham que se anular as suas próprias necessidades para estarem disponíveis para a família e serem bem vistas socialmente. Eu acho que isto realmente é uma exigência que felizmente está ultrapassada na nossa sociedade. E a mulher agora pode ser genuína e se há um dia que chega cansada e não lhe apetece fazer alguma coisa, se calhar muitas vezes que remédio acaba por ter que fazer, não é? Mas a verdade é que já tem o direito pelo menos de reclamar que não está a conseguir fazer tudo, que não tem que ser a super mulher lá em casa e dar conta de tudo, não é? Também agora temos outro tipo de papéis que na altura não existiam Exatamente, tanto. sim. Mas atenção e de valorizar que mesmo para as mulheres que ainda agora são domésticas e que estão em casa a cuidar da casa e dos filhos, isto é um trabalho que tem muito que se lhe diga, não é? Isso tem. E de uma exigência, até porque eu acho que as mulheres têm uma capacidade fantástica, quer estejam em casa todo dia ou não estejam, conseguem sempre inventar coisas e conseguem sempre inventar coisas para fazer. Há sempre coisas para se fazer. Sempre. Portanto, eu acredito que são pouquíssimas as mulheres domésticas que passam uma tarde a ver televisão, por exemplo. Não, acho que não deve existir. Entre roupas e não é? jantares e almoços. Exatamente. E casa arrumada e limpa e tudo mais. Eu acho que são pouquíssimas as mulheres que conseguem realmente reservar ali momentos para elas, mesmo sendo domésticas. Portanto, acho que é importante valorizarmos este papel destas mulheres, estejam elas ocupadas profissionalmente fora de casa ou não. As mulheres continuam a ser alvo de muita exigência, não é? Da sociedade e dentro das famílias têm um papel de extrema importância. Em relação falando das mulheres em meados do século XX, as revistas da época que existiam davam realmente muitas dicas às mulheres de como é que elas deveriam então ser boas donas de casa, como deveriam manter a felicidade conjugal, essencialmente através da submissão. Pronto, era muito através desta submissão. Era suposto as mulheres serem submissas e anularem então as suas próprias necessidades para estarem ali ao dispor das necessidades disponíveis para o marido, não é? Sem dúvida, disponíveis sempre que ele desejasse, não é? Exatamente. E da forma que ele desejasse. E pronto, não acredito que muitas destas mulheres foram felizes porque certamente tiveram maridos que as respeitavam e que estariam interessados nelas, mas muitas mulheres terão certamente sofrido imenso nestas relações por estarem constantemente a anular-se e a ser desrespeitadas pelos companheiros. Então, e o que é que aconteceu, agora falando no que é que aconteceu que levou a esta mudança? Foi mesmo o processo de modernização, não é, de toda a sociedade.
e um acesso à educação que as mulheres começaram a ter e que começou a ser estimulado e muito bem. A mulher começou então a estudar mais e a entrar para o mercado de trabalho. Começaram a surgir também movimentos feministas que quiseram trazer aqui poder à mulher, à figura da mulher, e muito bem, não é? E o divórcio começou também a ser mais frequente, porque as mulheres começaram a perceber que era um caminho possível e que tinham direito a ser felizes, e que se não estavam bem junto de determinada pessoa, que tinham direito a viver a vida delas conforme queriam. E então começou-se a ter uma visão diferente do casamento, como algo que não tinha necessariamente que ser permanente. E já não existia aquele discurso único acerca de qual era o papel da mulher na família e sociedade. Começaram a surgir várias possibilidades. Começaram a surgir mulheres que optaram por ficar solteiras e dedicar-se à carreira. Começaram a surgir mulheres que decidiram divorciar-se e dedicar-se aos filhos e a um trabalho, ou aos filhos e à casa, não é? E tentando, às vezes, manter aqui algum trabalho paralelo para sustentar a família. Ou então mulheres que estavam casadas, mas já havia aqui um leque de possibilidades, já não havia uma carga tão pesada da sociedade para que fosse feita uma escolha única, não é? E igual para todas as mulheres. Mesmo assim, pronto, o casamento ou a união de facto para a constituição da família continua a estar lá na nossa sociedade. Há muito esta ideia de que uma pessoa tem que dar determinados passos antes de constituir uma família. O casamento já não é algo tão frequente, mas continua a ocorrer, não é? Ainda somos famílias bastante tradicionais, mas surge muito, pelo menos, a necessidade de haver uma união de facto antes de se constituir a família. E a maternidade continua a ser algo que ainda é objetivo de muitas mulheres no nosso país, mesmo nos tempos que correm. Agora, é visto como um complemento, não é visto como um objetivo único da vida das mulheres. Por norma, as mulheres pensam, ok, quero ter uma carreira e, quando sentir estabilidade, quero casar ou quero ser mãe. E hoje em dia, cada vez mais as mulheres optam pela questão da família muito mais tarde, não é? Sim, haviam, porque há outras coisas que são prioridades, não é? Exatamente. E que, ao mesmo tempo, ter a carreira estável e sólida, exatamente, para depois darem o passo, o que eu acho bem, darem o passo de ter família, não é? Porque, obviamente, hoje em dia sabemos que as coisas custam. E não é pouco, e quando se tem filhos, muito mais. Portanto, ter essa estabilidade, então vão adiando um pouquinho mais essa questão. Há os prós e contras, mas isso era assunto aí para outro programa. Sem dúvida. Não é? Os benefícios de ser mãe, que é outra coisa espetacular, que quem é mãe sabe do que falo. Mas, obviamente, que quando as mulheres colocam essa questão um pouquinho mais para a frente, estão no seu direito, eu acho que, acima de tudo, revela a necessidade da mulher de se sentir independente. Ou seja, de sentir que tem a sua independência financeira, não é? E que se alguma coisa correr mal na relação, mesmo que já haja filhos, não é? Ela consegue assegurar que tem estabilidade financeira para ela e para os seus filhos, por exemplo, não é? A mulher, cada vez menos, gosta da ideia de estar dependente de um homem. Não, lá está, mais uma vez refiro, não estou a dizer que são todas, não é? É óbvio que continua a haver alguns casos de mulheres que estão confortáveis com a ideia de estarem dependentes de alguém, de um companheiro. Contudo, a maioria hoje em dia quer ter a sua independência, assume a sua independência, e esta independência depois traz todo o resto da transformação, toda a outra transformação na forma como se vivencia a relação. Uma vez que a mulher é independente e não precisa da relação para se sentir estável e segura na sua vida, então já tem direito à sua opinião, não é? Então já tem direito a mostrar desagrado e já tem direito a exigir que seja respeitada. Não existe aquela ideia de que tem que respeitar e que pode perfeitamente ser desrespeitada pelo outro. E muito bem que assim seja. Lá está, há aqui uma preservação, uma necessidade de preservar esta individualidade e que permite que cada pessoa opte pelos seus próprios projetos pessoais, não é? E que estes sejam respeitados. E esta é realmente a grande transformação, a grande mudança que existe nas mulheres hoje em dia. A relação conjugal deixa então de ser vista como um objetivo fundamental e passa a estar mais relacionada até com as necessidades afetivas e sexuais, ou seja, uma mulher não escolhe tanto um companheiro para ter estabilidade e construir uma família, mas também, sim, porque eu acredito que muitas mulheres, e acompanho até em consultório, mulheres que me dizem que quando decidem estabilizar numa relação,
que tentam escolher já um parceiro que acreditam que vai ser bom pai. Portanto, existe esta vontade não só de estarem ligadas a eles emocionalmente e sentirem uma atração sexual por eles, mas também a ideia de será ou não um bom companheiro para mim para ser bom pai para os meus filhos. Esta necessidade ainda existe para muitas mulheres. Agora, não é o objetivo fundamental, não é? Tem que existir também o resto, tem que existir aquela atração, tem que existir aquele sentimento que as faz ligarem-se a um homem. Olhando um bocadinho para trás e falando um bocadinho, fazendo aquela retrospectiva do que tivemos a falar até agora, das mulheres de antigamente e do que se vive nos dias de hoje, foi uma luta imensa. Aliás, acho que nós ainda hoje continuamos a lutar em relação aos nossos direitos. Acho que estamos a dar passos consideráveis e pronto. E fala-se muito nesta questão da igualdade, o que a mim faz um bocadinho de confusão estarmos nos dias de hoje a bater isso, porque acho que, enfim, o normal seria haver igualdade. O que é certo é que ainda há casos em que não há. Mas o que é certo é que, se olharmos para trás, foi uma luta e uns sacrifícios tão grandes que foram feitos por parte das mulheres para hoje estarmos a falar como estamos a falar agora, como não é? Estamos a falar agora, dizer não é? Que se não estou bem, posso sair. Claro, não estou dependente que... desta relação e vou sair e nem me interessa muito o que é que os outros vão pensar ou vão dizer. Não é? É verdade, mas foi uma luta de muitas mulheres. E acho que até eu tinha ideia de agradecer e acho que estamos no momento certo. Sem dúvida. Acho que nós, enquanto mulheres, eu e tu, Marta, e todas as mulheres que me estão a ouvir, estamos no dia certo, se calhar também para agradecer, se bem que todos os dias são dias para isso, não é? Mas para agradecer realmente a todas as mulheres que lutaram por todos estes direitos que nós conquistamos na sociedade. E que nos permitem agora ter algo que nunca tivemos, que é um respeito pela nossa individualidade e pelo que são os nossos objetivos de vida, e, não é? Que nos permitem ter uma vida satisfatória ou à medida do que nós queremos, que nos permite, pelo menos, fazer as mudanças que nós sentimos necessárias para estarmos felizes na nossa vida. Sim, sem dúvida, era o que eu estava a dizer. Entristece-me o facto de termos que ter tido essas lutas todas. Claro, deveria ter sido algo espontâneo. Devia ter sido algo natural, mas o que é certo é que realmente foi preciso muita luta de mulheres que deram tudo para que hoje pudéssemos viver assim e termos esta capacidade de poder dizer aquilo que nos apetece. Nem todas, nós ainda, há exceções ainda. Claro. O que eu quero também chamar a atenção, ainda há mulheres que vivem submissas, ainda há mulheres que se deixam intimidar pelo facto de acharem que o homem é que está naquela posição. Até porque muitas vezes estão realmente dependentes financeiramente dos seus companheiros, não é? Muitas. E dependentes emocionalmente também, não é? Mas muitas estão ainda dependentes financeiramente, e então sentem que sem eles não têm outra forma de viver. Sim, e grande parte dessas questões, e voltamos aqui a falar na questão da atualidade e da violência doméstica, que muitas não abandonam uma relação abusiva precisamente por isso. Exatamente, por estarem muito dependentes e depois que têm filhos e porque sabem que saírem do casamento com os filhos não têm a forma de os manter e então preferem manter-se nesta situação abusiva do que sair para que não falte o essencial aos filhos. Mas acreditem, e se alguma mulher que vive numa situação dessas e que é assim que pensa, acreditem que a imagem que vão deixar aos vossos filhos não é essa. Não é que não lhes vai faltar nada, mas é a imagem de que a minha mãe ficou num casamento e era vítima de violência doméstica. Vai ser essa a história da vida dos vossos filhos, acreditem. Claro que sim, por isso é importante procurarem ajuda. Exatamente. Para saírem destas situações. Não acredito que os filhos queiram que as mães fiquem numa relação abusiva só porque têm receio que lhes falte alguma coisa. Dizia eu que realmente é, como tu dizias, agradecer àquelas mulheres que lutaram por aquilo que nós temos hoje, sem dúvida alguma, pelos nossos direitos, mas dizer que é um dado adquirido. Nós somos um ser especial. Sem dúvida. A capacidade que nós temos do multitask, de estarmos a fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, de estarmos a pensar em mais que uma coisa ao mesmo tempo quando estamos em casa. E há bocado eu e a Isabel estávamos aqui as duas a conversar precisamente disso, dos nossos dias fora de trabalho, de que temos em casa, porque ambas temos filhos, e então é sempre aquela roda viva que temos, não é? Durante o dia, de estarmos ou de manhã quando saímos já estar a pensar o que é que vai ficar para o jantar logo à noite, convém isso já ficar esclarecido, depois
chegar a casa e quando há filhos pequenos, no caso de Isabel, mas já estão grandinhos, mas mesmo assim, é as idas para a escola, que horas se deita, se a roupa está em condições, isso tudo, não é? Exatamente. Portanto, tudo isto que passa na cabeça de uma mulher, não digo que não passa na cabeça de alguns homens, mas claro, na maior parte, vocês desculpem lá, mas são uns abençoadinhos porque podem estar relaxadinhos porque a mulher assegura tudo, mulher não é? assegura tudo e pronto, e somos um ser forte também psicologicamente. Sem dúvida, eu acho que sim, porque acho que passamos por situações, é assim, se bem que pensando na minha prática, quem recorre mais ao acompanhamento a nível psicológico e individual são as mulheres, é verdade. Se calhar também por toda esta sobrecarga, não é? Que lhes é exigida. Mas eu acho que sim. Também porque têm a consciência. Exatamente, ao mesmo tempo fazem um exercício de consciência não é? e percebem que têm mais facilidade em assumir que precisam de ajuda, é verdade. Mas eu acho que pensando em pessoas que não recorrem e que estão perante determinada sobrecarga, têm uma resistência se calhar superior, de uma maneira geral, não vou dizer que os homens são menos resistentes, não é necessariamente assim. Estamos mais treinadas, provavelmente está na nossa genética sermos mais resistentes a tudo isto. Eu até posso partilhar, por acaso, esta questão da resistência é algo que é explicado mesmo por profissionais e acho que é interessante até partilhar com os ouvintes. Recordo-me de o meu obstetra me ter referido que quando há 2 partos no mesmo dia, que estão partos arriscados, e é um menino e uma menina que estão a nascer, os médicos habitualmente vão primeiro fazer o parto do menino, porque a menina tem mais chances de sobreviver a um parto de risco do que o menino. Pronto. Portanto, nitidamente nas mulheres... Explicado, está explicado. Pelo menos foi-me explicado desta forma que... E a capacidade que nós temos de aguentar dores. É verdade, de suportar a dor e temos realmente mais resistência. Sem dúvida. Às situações quando adversas. estamos doentes, não ficamos de cama porque então, aliás, temos que estar também, muito... na verdade, nem nos é permitido, não é? Nem nos é permitido. Nós temos que estar mesmo muito mal para estarmos de cama, porque senão tudo continua a fluir com normalidade, mesmo claro. a mulher estando doente, não é? Caso contrário, tudo descambava à nossa volta, não é? Era tipo a Torre de Babel. Pronto, agora estava a ser um bocadinho mazinha para os homens, mas pronto, mas vocês sabem que é verdade. Isabel, vamos fazer aqui uma pausa, já nos alongamos aqui nessa nossa parte, voltamos já a seguir para a terceira e última parte do Sala Privada de hoje.